professor, vamos lá. Só eu entrar aqui também, que estava transmitindo ao vivo para os parentes acompanhar, muito parente fora da cidade e tal. Eu estou ao vivo aqui também no Instagram para compartilhar esse momento com a família. Boa tarde, professor Edmar. Boa tarde, professor Marcelo. É com grande prazer que eu começo essa defesa para encerrar com chave de ouro esse período. E o que eu vou falar para vocês hoje, de uma forma bem sucinta e dentro da limitação desse tempo, é a dignidade da pessoa humana, mais especificamente as origens do conceito e o que poderia constituir, ou pelo menos o começo do que poderia constituir, base comum para fazer a interpretação desse conceito. E eu primeiro vou colocar o problema, para depois tentar discorrer sobre o que eu encontrei de solução, o que eu achei de solução nesse meio tempo. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, ela está no topo das normas da República Federativa do Brasil. Ela foi reconhecida reiteradamente pelo STF como princípio gravitante da Constituição. Ela é utilizada sempre como norma justificadora para resolver os casos mais complexos, os casos de conflito de valores. E até no sistema internacional, os direitos humanos clamam a sua legitimidade, o seu poder normativo, na dignidade da pessoa humana. Eles se alegam como manifestações concretas da dignidade da pessoa humana. E o que isso significa é que essa ideia, esse conceito, ele está totalmente fora, ou parcialmente fora, do alcance do administrador, no seu poder de regular, no alcance do poder legislativo ordinário, fora do alcance do poder constituinte reformador, e na extensão em que as entranhas desse sistema internacional permeiam as nações, existem limitações ao poder constituinte originário para mexer na ideia de dignidade da pessoa humana. Então, é esse conceito impossível de ser removido de formas tradicionais do ordenamento e que ocupa uma posição de soberania normativa. E isso é um fato, eu não creio que seja contestável até aqui. O problema aparece quando não existe um limite para a interpretação disso. E eu coloco isso de uma forma bem extensa no TCC, de que isso é admitido até pelo ministro Barroso, do STF, de que a dignidade da pessoa humana, por ser um conceito altamente abstrato, não é intuitivo o que significa, não é óbvio o que significa, ela pode ser usada por qualquer um para qualquer coisa, desde que haja um poder ali por trás. E tem dois agravantes por trás desse cenário. O primeiro é o evento cultural ou filosófico, depende do nível da análise, da morte de Deus, como anunciada por Nietzsche, no sentido de que as pessoas na civilização ocidental largaram ou abandonaram a credibilidade dos valores religiosos, dessa cosmovisão judaico-cristã que então reinava. E o segundo amplificador, no sentido de que, o primeiro no sentido de que não tendo mais esse contexto religioso, essa cosmovisão religiosa para interpretar é difícil, e o potencializador é a escola pós-modernista de pensamento, na pessoa ali, principalmente do Michel Foucault e do Jacques Derrida, na extensão de que eles negam a própria ideia de que possa existir uma interpretação canônica, de que possa existir uma conexão substancial entre a interpretação e o objeto, ou entre o conhecimento e o objeto. Então, o que nós temos, fundamentalmente, é uma razão de Estado irresistível, intocável pelo legislador, pelo administrador e pelo poder constituinte, e que é um perigo constante nas mãos do intérprete errado, ou de qualquer intérprete, por ser um poder tão absurdo. E como que eu vou validar o que eu vou defender aqui, o que significa a dignidade da pessoa humana? Eu vou me basear, não no que nós admitimos, no que nós falamos que é real, mas no que nós admitimos com as nossas ações que é real. E o exemplo que eu vou dar é o seguinte: eu estou aqui vendo os professores, eu estou ouvindo os professores, e eu consigo tocar aqui o notebook, que é a minha plataforma de contato com vocês. Eu tenho 3 níveis me informando da mesma coisa. Eu tenho a minha visão, tenho a minha audição e o meu tato. E isso é o bastante, talvez não para eu admitir em palavras que eu considero vocês reais, mas isso é o bastante para que eu haja como se vocês fossem reais. E atitudes falam mais do que palavras, então esse é o pressuposto que eu vou partir. E o que eu vou falar que é a dignidade fundamental do ser humano é que nós temos a capacidade de participar do processo de criação da experiência, de criação fenomenológica do ser, do existir. E o que isso significa é que nós temos uma capacidade de transformar o potencial em criação, nós temos a capacidade de transformar o caos em ordem. E isso é refletido na neurologia, como colocado com os termos científicos na estrutura do TCC,
que o nosso cérebro tem uma parte responsável por ordenar a nossa percepção do mundo, uma parte responsável para responder quando nós não sabemos o que está acontecendo, e uma parte consciente que explora o mundo. E isso está muito bem descrito com a parte dos nomes do cérebro, a parte mais do campo da neurologia mesmo. A nossa psicologia, ela segue o mesmo princípio. Nós temos uma parte do cérebro que vai de ponto A a ponto B, e a nossa regulação emocional responde a isso. Nós estamos sempre indo em direção a um objetivo. Eu, por exemplo, tenho um ideal implícito e explícito de como essa apresentação vai terminar, e eu me movo em direção a esse ideal, e a minha regulação emocional, ela é inteiramente voltada para isso. E esses dois níveis, eles fazem um argumento forte, porque a evolução ela é uma teoria inconteste hoje em dia, ou quase inconteste. Então, a partir do momento que o nosso cérebro é adaptado para participar desse processo de criação, de transformação do potencial em realidade, isso faz uma prova impossível de ser exagerada, de robusta, na extensão de que esse é o ambiente que nós vivemos, porque existiu pressão evolucionária por íons e íons de tempo para que nós se adaptássemos a isso. E isso também é refletido, alegado como projeção do instinto, é refletido nas histórias religiosas, nas histórias mitológicas antigas, que ordenaram as primeiras civilizações. E eu vou falar das três ao mesmo tempo, pela limitação temporal que eu tenho aqui, mas elas estão todas detalhadas em um nível muito alto dentro do TCC. O Deus judaico-cristão, na história do Gênesis, ele cria o cosmos falando sobre a face do abismo. Então, ele começa a falar, e a palavra dele começa a criar o universo. E o universo do Gênesis é um universo da experiência, não é o dos objetos, é o da experiência, e essa distinção também está bem detalhada. E depois que ele cria o universo confrontando esse potencial, ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E no momento da história, a única coisa que se sabe sobre o Deus judaico-cristão é isso, que ele confrontou, que ele criou o universo falando sobre a face do abismo. E isso tem uma raiz na mitologia babilônica, que o deus principal deles, o Marduk, ele criou o universo confrontando Tiamat, que era o dragão do caos. Quem viu a caverna do dragão vai lembrar, aquele dragão de 7 cabeças gigantesco. E o Marduk, ele confrontava Tiamat, e ele, dos pedaços de Tiamat, ele criava o cosmos. Só que aí que vem a conexão. A palavra, a etimologia da palavra de Tiamat, ela é a mesma que descreve a face do abismo ou o caos do Gênesis. Então, são referências ao mesmo fenômeno, de que o ideal central é esse confrontar o potencial com a tua consciência, e disso você cria a realidade. Ok. Feito isso, o que o ser humano escolhe, depois que ele é criado à imagem e semelhança do divino, ele escolhe conhecer o bem e o mal. E o que isso significa nesse contexto em específico? Que conforme a nossa consciência expande, nós ficamos cientes do futuro. Nós podemos imaginar mais potencial, nós podemos trazer um futuro à realidade. E em conhecendo o futuro, e em conhecendo a nossa vulnerabilidade, nós podemos não só mirar para um futuro melhor, para um futuro de mais segurança, de menos ansiedade, de mais prosperidade, nós podemos conscientemente mirar para baixo. Nós podemos escolher trazer o sofrimento para o mundo da experiência. E o ser humano, ele escolhe ter esse conhecimento e essa capacidade. E o que acontece depois, que vai ser a última história que eu vou ter tempo de citar aqui, é que nasce Caim e Abel. Eles são os primeiros humanos nascidos de outros humanos. Adão e Eva, eles não são exatamente personagens históricos, eles foram criados por Deus, tem uma aura muito mística em volta. E da história de Caim e Abel é o seguinte: eles lidam com a consciência deles, barganhando com Deus, que é representativo do destino, que é o que nós fazemos. Nós planejamos, executamos e torcemos para o futuro nos recompensar. Abel consegue os resultados que ele quer, a vida dele flui, ele consegue achar significado na vida. E Caim não consegue. E o que acontece é que Caim, ele é tentado e ele escolhe se revoltar contra Deus, o que significa ali o universo, o destino, a existência, e contra o seu irmão, que conseguiu o que ele não conseguiu, e resolve por matar o seu irmão. E essa é as histórias principais, as histórias iniciais do Gênesis, de que os primeiros humanos, eles encarnam, cada um encarna os padrões eternos de comportamento, que na psicologia analítica é o arquétipo dos irmãos hostis. Quem quiser dar um Google vai ter bastante coisa sobre isso. E eles encarnam o padrão criativo,
e o padrão destrutivo. E é colocado desde o começo que o primeiro humano ele era um assassino e dele vem a humanidade. E isso tem traços também na mitologia babilônica, que o monstro que inspirou a humanidade, ele era o rei, o principal dos monstros de Tiamat, o principal dos monstros do dragão Caos, ele é a base do ser humano. Então tem essa ideia constante, através das mitologias, e tem um lastro disso na mitologia egípcia também, no sentido de que o deus da maldade egípcio, ele nunca é derrotado, ele só é banido, ou ele controla partes do reino ao invés do reino inteiro. E é uma insistência muito grande de que a linha entre o bem e o mal, ela passa no coração de todo ser humano, que foi o que Solzhenitsyn concluiu depois na União Soviética, o que o Viktor Frankl concluiu na Alemanha nazista. E essa tentação, ela passa no meio do coração de todo ser humano, e ela é uma constante. Então, e essa é a definição de quem nós somos, fundamentalmente nesse nível de comportamento, nesse nível de fenômeno. Nós temos a capacidade de transformar o caos em ordem, o que significa que nós podemos olhar para o futuro, nós podemos agir buscando a redenção eterna, buscando a melhora eterna do ser, buscando a melhora eterna da experiência. Somos eternamente tentados a se revoltar contra a criação, contra o cosmos, contra o universo, e temos o poder de escolher entre um caminho de adaptação e outro caminho de adaptação. E é a partir desse universo conceitual que responsabilidade individual começa a fazer sentido. Porque se você poderia escolher matar ou não, é justo que você seja punido quando você escolhe por matar. Se você poderia roubar ou não, é justo que você seja punido quando você escolhe roubar. E é desse universo conceitual que as limitações do poder do Estado começam a fazer sentido. Porque se a linha entre o bem e o mal passa pelo coração de todo humano, ela também passa pelo coração do soberano, ela passa pelo coração do juiz, do promotor, e tem que existir regras de juiz natural, de duplo grau de jurisdição, de devido processo legal. E é esse o universo conceitual, a ideia de que todo ser humano é uma peça única de experiência, é um universo único em si, é um cosmos simbolicamente feito à imagem divina, e que ele pode escolher entre esses caminhos, que gera a nossa base da nossa civilização, de responsabilidade individual, de limitação do Estado, e que nos permitiu produzir uma prosperidade e trazer mais liberdade do que qualquer outra civilização que já existiu no curso da história. E essa é a nossa herança cultural, esse é o requisito para se ordenar uma civilização, de acordo com o que eu argumentei ali. E sociedades que não têm isso não conseguem durar através do tempo, que é o exemplo da União Soviética, que não durou 100 anos, durou 80, 90 anos. Então, é isso. Eu espero que seja uma luz, tanto para orientar quem nós somos, como quem nós devemos ser. E eu espero que isso nos ajude, enquanto indivíduos, enquanto membros da sociedade e membros da civilização, em enfrentar os desafios que vão vir disso no futuro. É isso.